pergunta muito legal para fazer que eu tô guardando para um pastor, pro nosso pastor. Mas dentro desse tema, né? Porque a Carol ainda ela tá no início do ministério. Sim. Nós estamos no início do É. ministério. Hoje a gente não tem nem 100 inscritos no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Mas conta pra nós assim, Carol, um testemunho que te impactou, um momento chave assim que tu olhou e pensou, realmente eu sou não sou mais uma criatura, eu sou uma filha de Deus. Eu realmente aqui não tô pra brincadeira. Eu tô aqui no game pra ganhar, tô aqui pra quebrar tudo. Quando é que foi assim um momento chave, um negócio que tu parou e percebeu e pô, eu vou ser usado por Deus, eu preciso me concentrar mais, ou sempre foi focada, sempre foi centrada, né? Como é que foi assim o teu esse momento, um insight? Foi quando eu fui batizada com o Espírito Santo, lá Glória no a Deus. Amazonas. Lá no Amazonas eu era a única cantora que tinha lá. Sucesso! Que nem aqui em Era Juiã. a melhor cantora que tinha Era lá. a única. Aqui em Juiã é uma igreja riquíssima, né? De cantores. Glória a Cada Deus, culto que eu vejo, meu Deus, eu falo pra mãe, meu Deus do céu, quantos cantores Até existem as nessa pedras cidade. cantam. Não, e na escola dominical, né? A gente dá a oportunidade, vai adolescente, agora foi a Tiffany. Aham. Pequenininha, envergonhadinha, não olhava nem pra plateia ali, porque tava na escola dominical olhando só pro violão ali, cantando, e uma voz Aham. linda, né? Abençoada. Então, E foi nesse momento, então, eu lembro que o meu pai estava passando por uma dificuldade na saúde dele e a minha mãe me falou ali na tarde e à noite tinha culto. E eu cantei um hino da Bruna Carla. E, na verdade, eu tinha no meu coração que ia acontecer quando eu fosse... porque eu pedia muito batismo e não acontecia. Eu tinha 16 anos, eu era adolescente. E eu sonhava com isso também, com o meu batismo. Pedia, a gente ia no culto e os irmãos falavam, ai, peça, e eu pedia e não acontecia. E eu fui louvar a Deus um hino da Bruna Carla. Acho que... Eu não sei se eu sempre confundo os dois hinos. Mas daí eu tava louvando... aquele filho, estou aqui, estenda a mim. E daí quando eu cheguei nessa parte, eu senti muito forte no meu coração. Eu olhei pro meu pai, eu vi ele chorando. E eu senti muito forte no meu coração pra eu ir lá. Eu nunca tinha feito... Na verdade, eu profetizei, meu pai sempre conta, né, que ele ia ser obreiro. Ele não tinha nem se convertido ainda, mas isso eu me lembro vagamente. E eu senti muito forte no meu coração e eu larguei meu microfone lá, era um microfone com fio, e eu fui lá pra ele. E eu cantei isso no ouvido dele. Filho, estou aqui, estenda a minha mão, eu vim cuidar de ti, sara Glória a teu Deus. coração. E eu só cantei isso no ouvido dele. Daí, ali naquele momento que eu cantei isso pra ele, eu fui batizada no Espírito Santo lá. Eu tava num corredorzinho bem no canto, assim, que tem um banco, né, da igreja. E daí tem o corredorzinho entre a parede ali. E eu só me lembro que eu fui pulando pra trás, que eu parei lá no fundo da igreja. E eu só sei que eu fui pro chão. Daí falei em línguas. Doido. Coisa bem doida mesmo. E falei em línguas lá. E daí eu lembro que eu fiquei no chão e eu só lembro que eu vi um sapato de uma irmã ali. E eu lá chorando. E foi nesse momento que foi assim, eu sempre soube que eu já tinha recebido profecias de que eu iria louvar, que Deus ia levar a minha voz, mas a gente recebe e até a gente entender, porque a gente fica pensando, será que é verdade? Será que é Deus mesmo que tá falando? Até a gente realmente saber. E então foi nesse momento, porque é uma confirmação, o Espírito Santo tava ali. Sim. Então ali que eu entendi que o negócio era sério, que realmente Deus ia trabalhar no louvor. Mas o louvor sempre fez parte da minha vida, né? Sempre cantei desde os 4 anos de idade na igreja. Mas foi nesse momento, um momento muito marcante, quando eu fui batizada com o Espírito Santo. Isso é interessante que as histórias, elas se assemelham muito, né? Pra todo mundo, eu acho que o momento mais marcante, o momento onde tu é realmente selado, né? É no batismo do Espírito Santo, né? Comigo foi diferente. Né, o primeiro episódio a gente falou, o Michael ele buscava muito profecias, né? Deus entregava. Eu fugia das profecias. E quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu me lembro que foi num retiro do DEPAD, o último que eu fui.
E eu não parei. Eu fiquei 1h30 tentando parar de chorar e tentando controlar a minha língua, controlar a minha boca, e não parava. Mas depois daquilo ali, no dia me deu um temor muito grande. Eu lembro que eu tava cuidando até pra brincar, até pra dar risada, ficava assim, pecado, eu ri. Depois eu me afastei de Jesus e tal. Quando eu tive essa convicção, foi há muito pouco tempo, porque Deus tem me direcionado para estudar, né? Um dia eu vou contar esse testemunho, não adianta eu contar um testemunho porque eu ainda estou vivendo isso daí, né? Mas eu era horrível na escola. Verdade. Eu era terrível, não só na questão... Desde da creche ele já dava problema. 6 meses o pai conta que eu dava problema. Uma vez chegaram ao ponto de dizer que eu era horrível em tudo, que eu era horrível, péssimo filho, eu era péssimo irmão, péssimo aluno, me falaram isso daí. E eu, por um tempo, eu acreditei nisso. Eu sou um péssimo irmão, então eu vou ser um péssimo irmão. Eu sou um péssimo filho, eu vou ser um péssimo filho. Eu sou um péssimo aluno, eu vou ser um péssimo aluno. Durante muito tempo eu vivi isso daí. E internalizei, mas quando eu, depois de um tempo, né, hoje estou vivendo outras coisas que eu não queria viver, realmente. É difícil para mim estudar, é difícil para mim manter a atenção. Aqui tem umas deformidades na parede que eu fico olhando para. Então é uma coisa mais complicada para mim.